O meu nome é Márcia, para quem não me conhece. Sou esposa do Rodrigo. Sou mineira, tenho 40 anos de idade. Sou casada há quase 18 anos. Sou mãe de 2 filhos lindos, a Luísa e o Heitor. A Luísa de 17 anos e o Heitor de 13. Sou dentista formada há 16 anos. E sou crente há 12 anos. Graças a Deus. Bom, eu queria compartilhar 2 palavras com a igreja. A primeira, ela tem a ver com o fato de eu estar aqui hoje. Quando a pastora Marisete me procurou e me fez essa proposta, eu entrei em consagração ao Senhor, orando e pedindo realmente se esse era o momento. E um dia, buscando a Deus, eu pedi uma palavra para Ele. E Ele me levou lá em Isaías 61, versículo 1. Diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então eu tive a confirmação que esse era o tempo. E a segunda palavra que eu queria compartilhar com vocês tem muito a ver com a história de conversão da minha vida. E ela está em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Diz assim: em tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, irmãs? Bom, ao longo da minha vida, Deus me capacita a testemunhar em muitas áreas da minha vida. Eu poderia hoje falar para vocês de perdão, da parte financeira, de cura, de problemas familiares, de tudo um pouco. Eu acho que eu tenho testemunho. Mas no tempo que se chama hoje, nesse tempo que está escrito em Eclesiastes, né, que para todo tempo debaixo do céu tem um propósito, e nesse tempo que se chama hoje, eu quero compartilhar com a igreja da restauração que o Senhor fez no meu casamento. Bom, para eu chegar até lá, eu tenho que contar um pouquinho da nossa história. E tudo começou no ano de 1995. Eu estava no meu 2º ano de faculdade, lá em Uberaba, quando eu conheci o Rodrigo. Nós começamos um namoro, especificamente no dia 24 de maio. E muito apaixonado, os 2 longe de casa, nós não éramos crentes. E um namoro no modelo do mundo, né? E com 8 meses de namoro, eu estava com um atestado positivo de gravidez em mãos. Então foi um desespero. Bom, antes de saber desse resultado, eu vim passar férias aqui em Goiânia, que seria o meu 2º contato com a família do Rodrigo. Vim passar férias aqui e foi aqui que eu senti que estava atrasada a menstruação. E eu falei para o Rodrigo: olha, eu nunca atrasei, então eu quero fazer o exame. Ele: não, isso é coisa da sua cabeça. Eu falei: não, não é da coisa da minha cabeça, não. Não, então vamos esperar amanhã. No outro dia, eu falei: ó, não veio, vamos para o laboratório, me leva, porque eu estou aflita. E aí, quando chegou lá, não deu outra, né? Eu estava grávida. Aí me deu uma crise de choro muito grande, e o Rodrigo deu uma crise de riso nele. E aí eu até fiquei nervosa com ele. Falei: você está rindo o quê, né? Nós temos agora uma jornada. E eu falei para ele: olha, independente do que eu tenha ouvido dos meus pais, eu quero estar junto deles agora. Na minha cabeça passava assim, que se qualquer coisa que meu pai falasse para mim, qualquer coisa que eu ouvisse, qualquer disciplina, mas eu queria estar junto dos 2, do meu pai e da minha mãe. E nós tínhamos a desculpa da renovação das matrículas, que todo ano, né, mesmo quem está cursando uma faculdade tem que renovar a matrícula. A gente poderia deixar um pouco mais para frente, mas nós chegamos lá na casa da minha sogra
E falamos assim, olha, nós temos que voltar amanhã para Uberaba, porque nós recebemos um comunicado que é só até amanhã que renova as matrículas. E fomos. Antes da gente ir, o Rodrigo contou para o meu sogro, para ele se encarregar de contar, depois que a gente tivesse saído, para os demais da minha casa. Da casa do Rodrigo, né? Minha sogra, minhas cunhadas. E chegamos em Minas já com as alianças. A primeira pessoa que eu encontrei quando eu cheguei lá foi minha mãe. Nessa época a gente não era crente e minha mãe fumava. Quando eu contei para ela, ela pegou um maço de cigarro, saiu no mundo, que eu pensei, meu Deus, e agora o que acontece, né? Aí logo em seguida veio meu irmão, contei para ele também. Ele abraçou eu e o Rodrigo, nós choramos muito naquela tarde. Mas já à noite, o meu pai chegou e ele estava com um pouco de fome, já chegou, nossa, o que tem de comida e tal. E minha mãe olhou aquilo e falou assim, bom, seu pai comeu, não tomou o remédio da pressão, nós não vamos brincar com isso não, você conta amanhã. Tem medo dele passar mal com isso. Aí no outro dia, meu irmão falou assim, olha, Rodrigo, eu vou te ajudar. Nessa época, o meu pai era prefeito da cidade, porque a vida inteira nós moramos naquela região de Minas. Eu fui criada numa fazenda bem próxima à cidade Cruzeiro da Fortaleza. Eu nasci em Minas, nasci em Patos de Minas e fui criada na fazenda até os 12 anos de idade. Então, o meu pai tinha muito contato ali, naquela cidade Cruzeiro da Fortaleza, e tem uma história política ali. Nessa época, ele era o prefeito da cidade. Mas ele nunca deixou de dar assistência na fazenda. Então, a fazenda, ele ordenhava o leite, ele fazia o queijo, comercializava o queijo. E aí o Milton Flávio falou assim, Rodrigo, amanhã bem cedo meu pai sai para ordenhar, ele sai tipo 4 horas, então vamos nós dois com ele, lá eu te ajudo. Daí o Rodrigo foi, e minha mãe pensou assim, eles vão bater e voltar, né? Aí deu 7 horas da manhã, nada, 7h30, minha mãe foi lá, me chamou e falou assim, Márcia, até agora o seu pai não chegou aqui. Eu acho que o Rodrigo não teve coragem de falar. E eu estou muito angustiada. Vamos acabar logo de vez com essa história? Eu falei, vamos. Aí nós pegamos o carro, fomos até a fazenda. E chegando lá, estava tudo muito tranquilo. E eu pedi a um peão que estava próximo da casa para chamar meu pai, que eu precisava muito conversar com ele. Aí meu pai chegou, rindo, sorridente assim, e falou assim, uai, vocês caíram da cama? Aconteceu alguma coisa? E eu olhei para minha mãe, falei assim, nossa mãe, ele não sabe de nada. Corri, abracei ele, falei assim, pai, o senhor não está sabendo ainda, né? Ele me abraçou, passou a mão assim nas minhas costas e falou assim, se eu fosse você, eu parava de chorar, porque isso vai fazer mal pro neném. Eu tenho essa dívida até hoje com meu pai. Eu, graças a Deus, eu nasci numa família muito amorosa. Eu tive o privilégio de ter pais excelentes, amorosos. Não eram crentes, mas viviam princípios bíblicos. E o principal princípio que eu vivi em família foi amor. Bom, eu achei que a minha missão... mais difícil era contar a notícia para o meu pai. Mal sabia eu da jornada que estava começando. Porque todo pecado tem sua consequência, né? E eu vivi cada consequência desse ato. Bom, daí a 2 meses, eu estava casando com o Rodrigo. Nós nos casamos no dia 30 de março de 1996. Desculpa, tá, irmãs? Porque a gente vai lembrando e a emoção vem. Bom, 10 meses, eu fui assim uma pessoa muito esperta. Em 10 meses eu namorei, noivei e casei. E
nós começamos a ter problemas desde o início do nosso casamento, né? Muito imaturos, nós ainda não nos conhecíamos totalmente. E com um agravante, né? A barriga estava crescendo. 6 meses depois, antes disso, né? Nós não tivemos direito à lua de mel. E a faculdade naquele ritmo frenético, não é porque a gente ia casar, que ia mudar, né? Que ia parar no tempo, né? Prova, estágio, trabalho, né? Um monte de coisa. E 6 meses depois que eu havia me casado, a Luísa nasceu. Mais luta. A Luísa era uma neném assim, que ela só chorava em 4 momentos da vida dela. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Nossa, eu desconheço uma criança que chorou tanto, mas ela chorou muito mesmo. Teve noites de eu contar, assim, de eu acordar 12 vezes que ela chorava e eu tinha que ir lá. Às vezes eu até trazia ela, colocava na cama, que eu pensava, nossa, eu não aguento mais levantar. E às vezes eu passava a noite inteira. E claro, no outro dia tinha aula. Na maior parte das aulas teóricas era com retroprojetor, que tinha que escurecer a sala para realçar a letra. Pensa no cansaço. Mas eu tinha que dar conta, né? E amamentei a Luísa até 8 meses. E eu só parei de amamentar porque eu vi que isso estava sendo prejudicial para ela, porque ela não socializava com ninguém, né? Nós não tínhamos mães por perto para ajudar. Eu morava longe da minha mãe e o Rodrigo morava longe da mãe dele. Então não tinha ninguém em Uberaba para nos ajudar. Éramos nós 3. Então é muita luta, né? Para quem tem que fazer faculdade, para quem tem que estudar, para quem tem que cuidar de menino, para quem tem que dar atenção realmente para casa, para marido, para tudo. E quando chegou véspera de eu ganhar neném, eu não tive licença, eu não tive direito à licença maternidade, porque naquela época era anual, não era semestral. Então eu tinha que escolher, eu perdia o ano ou eu lutava. E eu escolhi lutar. Então ele me disse o seguinte, o reitor da universidade: você faça o estágio com antecedência para repor os dias que você for ficar em casa. E eu vou te dar apenas 28 dias para você retornar. E as aulas teóricas você repõe com trabalhos. Falei, amém, vamos embora. Assim eu fiz. Nada disso, irmãs, impediu que eu me formasse no tempo certo. Até na minha formatura eu recebi uma homenagem, porque mesmo grávida, o meu estágio foi o maior da faculdade. Graças a Deus. Eu não era crente, mas hoje eu vejo que foi para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Bom, formamos, viemos aqui para Goiânia. Quando nós nos formamos, eu me formei com um problema. O meu pai tinha acabado de declarar falência. E então viemos aqui para Goiânia, até porque não tinha outra esperança em Minas. Chegando aqui, nós contamos apenas com a ajuda do meu sogro, que foi tudo para nós. Aqui meu sogro nos acolheu, ele que nos deu o primeiro consultório para a gente trabalhar. O Rodrigo começou a trabalhar logo de início como dentista em Aparecida de Goiânia, mas o salário que ele recebia não era suficiente para a gente conseguir pagar todas as nossas contas. Então, mesmo ele trabalhando, o meu sogro completava um pouco por mês assim para a gente. Às vezes assim eu lembro de cenas, eu escrevi no meu testemunho, eu lembro assim quantas vezes, né, eu dependia muito da minha sogra aqui, porque eu não tinha dinheiro para pagar empregada, não tinha como ter uma babá, nada. Quantas vezes eu ia para a casa dela à noite, porque não tinha compra de supermercado lá em casa. E a gente pensava assim, não, a gente vai visitar porque lá tem lanche. A gente preocupava com as coisas da Luísa, mas a gente passava. E foi luta, irmãs. Com 8 meses que eu estava aqui em Goiânia, que o consultório começou a andar com as suas próprias pernas e que nós começamos a ficar independentes. Bom, quando a Luísa estava com 3 anos, né, ou seja, tinha
2 anos e pouco que eu já estava aqui em Goiânia, no ano de 2000, eu falei para o Rodrigo que eu queria ter outro filho. Eu não queria ter uma filha única, eu queria muito ter outro filho. E o Rodrigo, a princípio, ele relutou. Mas aí depois, ele se deu por convencido e eu engravidei do Heitor. E na gravidez do Heitor, que todos os problemas vieram à tona. Pense numa grávida horrorosa. Foi eu. Eu não tinha lado para olhar. Eu tinha espinha aqui, até no couro cabeludo eu dei espinha, no peito, nas costas, até na minha barriga deu espinha. Eu não tinha lado. Pensa numa mulher horrorosa, vocês multiplicam por 10, foi eu na gravidez do Heitor. Muito inchada, né? Eu tenho esse nariz assim chatinho, parecia que cada aba vinha no canto da orelha, assim, de tão bonita que eu fiquei. E aí, nesse momento, o Rodrigo descobriu que ele casou muito novo, que a cota de solteiro dele ele não tinha aproveitado totalmente. E aí ele começou a ficar muito vaidoso, emagreceu, começou a chegar do shopping com sacolas, né? Aí eu já não era mais consultada para saber a roupa e tudo, nem cueca, nem meia. Eu e a Luísa e o Heitor, né, que estava na barriga, nós não fazíamos parte do contexto da vida do Rodrigo mais. E ele se aliou a muitos amigos divorciados e solteiros. A roda da cerveja, né, o boteco. Rodrigo começou a beber muito, ele bebia de segunda a segunda. E muitas vezes ele encerrava o expediente no consultório às 18 horas e ele ia fazer caminhada no Areião. Aí ele voltava para casa meia-noite, 1h, 2, 3. Caminhada é que ele não estava fazendo, né, irmãs? Mas, tá. Assim a gente vai suportando. Parece que a gente carrega uma culpa, né? Nossa, por que eu casei desse jeito? Às vezes eu mereço passar por isso. Tá. O Heitor nasceu. Quando o Heitor nasceu, ele nasceu dia 17 de outubro. Na semana seguinte, era aniversário de Goiânia, no dia 24, que também é o dia do meu aniversário. Então, era um feriado aqui na cidade. Daí ele falou assim, bom, eu vou aproveitar o feriado e vou pescar. Porque a vida dele se resumia nisso. Era pescaria, era tardes no autódromo e boteco. Então, eu vou pescar. Aí ele saiu falando que seria uma pescaria de 2 dias. Ele ficou 4, sem dar satisfação, porque diz ele, o celular não pegava, não tinha sinal. Então, ficou, que estava tudo bem. Eu cheguei, eu estou bem, o que você está reclamando? Tá. Aí a minha mãe estava lá em casa. Ela tinha ido para me ajudar no resguardo do Heitor. E ela começou a perceber que as coisas não estavam bem. Porque eu não comentava, que eu não sentia no direito de incomodá-la a 500 quilômetros de distância. Então eu aprendi a sofrer sozinha. Buscava força onde não tinha, mas eu rompia. E toda sorte de azar visitou a minha casa. Num dia que o Rodrigo tinha uma festinha para ir, eu me convidei. Eu falei assim, olha, eu vou com você. Aí ele fechou a cara, fechou o tempo. E aí eu fui, me aprontei, nada realçava, né? Mas me aprontei e fui. Cheguei lá, não era para menos. O clima, a atmosfera que era aquilo ali, era tudo que eu imaginava, né? Porque homens divorciados, solteiros, muitas mulheres ali, né? Que a gente imagina o porquê que elas estavam ali. E ele ficou muito nervoso e eu falei, não, vamos embora. E fomos embora, ele ficou muito nervoso, brigamos no caminho, chegamos em casa, aquela confusão, muita discussão, muita desconfiança, muita tristeza, muita noite sem dormir, muito choro. E nada disso, irmãs. Deus é tão misericordioso
que nada disso fez secar meu leite. Eu amamentei o Heitor até 1 ano e 1 mês. E só parei também porque o povo falava assim, não, já mamou demais, chega, tá bom. Nesse contexto, a Luísa, ela ficou deprimida, porque além da gravidez, né, que acaba sendo um choque para o filho mais velho, eu era muito noveleira nessa época, que foi uma coisa que o Senhor me libertou, mas eu assistia novela, eu não perdia um capítulo. E nessa época passava Laços de Família. E como a Camila tinha câncer e o cabelo dela caía, o meu cabelo caiu muito quando o Heitor nasceu, muito mesmo. Eu fazia assim esse topete assim, você via até o canto de cá, de tanto cabelo que caiu. Porque eu acredito que eu também estava com depressão, mas eu não tinha direito de ter depressão, eu tinha que dar conta. Eu tinha que dar conta de ser mãe, de ser pai, eu tinha que dar conta de manter a minha casa, eu tinha que dar conta de sustentar emocionalmente os meus filhos, eu tinha que dar conta, eu não tinha outra opção. Então, depressão, pensar numa coisa dessa, nunca. Eu não podia parar de amamentar o Heitor para tomar remédio, na minha cabeça eu tinha que ser forte e dar conta do recado. E graças a Deus, a Cristiane, a psicóloga, ela falou assim, olha, Márcia, a Luísa está com depressão, porque ela mudou completamente o comportamento dela. Ela tinha umas crises assim de choro quando eu ia sair, para ficar perto de mim. E na cabeça dela, depois a psicóloga deu o diagnóstico, que ela imaginou que eu também fosse morrer, como a Camila ia morrer naquela novela. E nesse contexto, irmãs, foi a minha vida até eu conhecer Jesus. Quando foi em dezembro, a cunhada do Rodrigo estava fazendo um curso para casais e ela nos convidou para uma formatura. Ela é católica e é católica até hoje. Ela nos convidou, para minha surpresa, era MMI. Eu nem sabia o que isso era. E fui para a formatura toda inocente, foi eu, o Rodrigo, a Cristiane e o Maurício. Eu e a Cristiane também, com nenéns recém-nascidos. Acredito eu que ela também não estava atravessando a melhor fase do casamento dela. Nós choramos simplesmente a noite inteira, porque cada coisa que falava parecia que estava contando um pedacinho da nossa vida. Aí eu, mais que depressa, fiz minha inscrição e entreguei e pensei, um dia alguém vai me ligar. Aí tá. O tempo foi se passando e parece assim que eu perdi o jeito de agir com o Rodrigo. Eu liguei para minha mãe, falei assim, mãe, tem como a senhora passar uns dias aqui comigo? Ela falou assim, tem, eu posso tirar 1 semana e ir para Goiânia. Minha mãe veio, ficou aqui 1 semana. E aí eu me abri a tudo que estava acontecendo. E eu falei assim, mãe, parece que eu queria alguém para me ensinar até o que falar. Eu perdi assim um rebolado com o Rodrigo. Eu não sei mais como agir diante das situações. Eu não sei mais o que falar. Parece que eu estou dando murro em ponta de faca. E minha mãe me abraçou, porque a vida inteira meu pai, ele nos criou muito para proteger minha mãe, né? Quando nós fomos morar na cidade, ele me ensinou a ir no banco, a fazer depósito e tudo para poupar minha mãe. Então minha mãe sempre me olhava como uma pessoa muito forte. E ela me abraçou e chorou e falou assim, mas justo você não saber o que falar. Eu falei, me ajuda, porque eu não estou dando conta mais. Aí um dia, o Rodrigo foi chegar em casa. Claro que quando minha mãe estava lá, ele não chegava esses horários, né, de madrugada. E aí, o Rodrigo chegou, devia ser umas 8 horas, e minha mãe falou assim, o que você faria normalmente? Eu falei, olha, eu ia perguntar onde que ele estava, com quem que ele estava. Ela falou assim, então, tá tudo errado. Nós vamos fazer uma jantinha e nós vamos fingir que tá tudo bem, que nós estamos brincando, que nós estamos felizes. É o seu comportamento que vai constranger a vida dele. E assim eu comecei a fazer. Eu falei, mas o que eu falo? Você fala isso, você fala assim, você fala assado. E eu comecei a andar no risco que a minha mãe traçava. Só que 1 semana, passa rápido, né? Chegou o dia dela ir embora. Falei, oh meu Deus, e agora?
bom, ela foi embora, né? A gente dá sequência na vida, a gente tenta colocar tudo em prática. E o dia tão esperado chegou. A líder me ligou. Olha, você vai ficar comigo e tal, você não quer fazer um curso? Aquele curso que você foi na formatura? Falei, quero. Então fala com seu marido e me dê a resposta. Aí fui falar com o Rodrigo. Ele, claro que não. Envolver com esses crentes, Márcia? Não, pelo amor de Deus, não começa com essa história, não. Crente, para mim, até fede. Não turma com esse povo, não. Aí, de vez em quando eu falo para ele, você tá fedorentinho hoje, hein? Tá com crente demais do seu lado. E aí eu liguei para ela e falei, olha, infelizmente ele não quis, né? Ele não aceitou. Ela falou assim, eu vou te dar 1 semana para você convencer ele. E vou estar orando por vocês. Se for da vontade do Senhor, se for nesse tempo, vocês vão fazer. Aí eu escolhi um dia, né, que a gente estava bem. Preparei o ambiente, nós namoramos. Aí depois, né, do namoro, eu falei para ele, meu bem, eu queria muito fazer o curso. Eu tenho uma convicção, eu tenho uma certeza que isso vai mudar o quadro do nosso casamento. Ele olhou bem para mim e falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Ele falou para mim, a única certeza que eu tenho hoje é que eu não te amo mais. Eu não sinto nada por você, Márcia, nada. Bom, a noite foi longa. Chorei muito, muito. Demorou a clarear o dia. No dia seguinte, eu liguei para o meu pai. Falei assim, pai, tá difícil. Tá muito duro. E ele falou assim para mim, filha, casamento é um só. Hoje eu não tenho condições mais, com a minha situação financeira, de arrumar um emprego para você aqui em Minas. A nossa casa não tem estrutura para te receber. Aguenta firme. Ele fala que não me falou isso, mas eu sei por quê. Porque não foi ele mesmo que falou, foi o Espírito Santo que usou a boca dele para me impedir, né, de fazer o que estava na minha cabeça. Se não fosse isso, eu não estaria aqui hoje dando meu testemunho de restauração. Amém? E aí, quando chegou a noite, o Rodrigo chegou em casa e eu falei para ele, bom, eu queria te fazer uma proposta. Eu queria muito fazer o curso. E a minha proposta é uma só. São 3 meses de curso. Se nesse curso não mudar nada a nossa vida, nada, no dia seguinte, a gente procura um advogado e a gente se separa. Mas eu queria nos dar a última chance. É a última coisa. Se você não tem consideração por mim enquanto esposa, pelo menos pela mãe dos seus filhos, eu queria te pedir essa chance. Hoje ele confessa, na hora, claro que ele não falou isso, mas era tudo que ele queria, porque ele pensou, 3 meses vão passar rápido. E ele não queria levar o nome assim de que foi ele que buscou um divórcio. Ele queria que a culpa caísse sobre mim. Ele fala que a covardia dele era tão grande que nem isso ele queria ser responsável. Bom, finalmente nós estávamos lá no grupo, éramos os únicos católicos e fomos recebidos assim com muito amor. A minha líder foi formidável. Eles eram ali da Luz para os Povos e nos recebeu com muito carinho. Fizemos o curso, era toda quinta-feira. Toda quinta-feira tinha uma briga na minha casa. Toda, sem exceção. Até na hora que chegava ali na porta, chegava às vezes discutindo, mas eu ia. Mesmo nesse contexto todo dele querendo que não desse certo, eu organizava um dia para eu fazer a tarefa junto. Às vezes eu já tinha respondido tudo, grifado na apostila,
Mas eu esperava ele chegar e falava assim: é muito importante que você faça essa tarefa comigo. Vamos lá fazer? Porque aí eu já agilizava para não deixar tanto tempo, né? Mas aí ele concordava em fazer. E o agir de Deus foi muito sutil. Às vezes eu nem percebia que Deus estava agindo. Mas na palavra de Deus fala que a palavra dele nunca volta vazia. E nós estávamos ali toda quinta-feira para ouvir o que Deus tinha para a nossa vida. E aí, ali naquele curso, nós aprendemos muitos princípios, né, da aliança, quebra de maldições, que foi uma coisa que muito nos impactou, porque a gente não era acostumado com esse termo, né, quebra de maldições. Os papéis, porque lá em casa era tudo invertido. Eu era o homem, a mulher da casa, e eu achava que era só eu que sabia das coisas. E Deus foi fazendo, mas de uma maneira assim, que a gente não percebia que Ele estava fazendo. Aí, num dia, eu falei, bom, eu vou buscar o Rodrigo, estava faltando pouco para a nossa formatura. Vou buscar o Rodrigo no trabalho. Fui fazer uma surpresa, mas quem foi surpreendida fui eu. Chegando lá, eu falei, bom, eu vou até lá na odontologia, né? Cheguei lá, tinha uma mulher assim, bem despendurada no pescoço dele, abraçadinha assim, com o rosto bem coladinho, para verificar o celular novo que ele tinha comprado, os joguinhos que tinha no celular. E as outras mulheres, que na odontologia, gente, pensa um curso que dá mulher, só mulher. E aquele tanto de mulher em volta, todo mundo despendurado, agarranchado nele assim, mas essa em específico faz parte da minha cura de perdão. Bom, eu nunca fui de fazer barraco, falei para ele, olha, estou te esperando lá no carro. Ele mais que depressa foi, e chegando lá, eu estava esperando ele no motorista, eu no volante. Parei numa rua, bem tranquila, e disse para ele, então, semana que vem termina o MMI, já seria a nossa formatura, né? Esse era o nosso acordo, mas eu vi que nada mudou. E eu quero te dizer o seguinte, Rodrigo, você é um homem muito bonito, inteligente, capaz. Eu quero te liberar para você seguir a sua vida só. Porque eu também olhei no espelho e vi que eu sou uma mulher muito bonita, muito inteligente, muito trabalhadeira. E nós não seremos os únicos que teremos filhos estando separados. Deus vai me dar uma nova chance de eu refazer minha vida, mesmo que seja sem você. E para minha surpresa, a hora que eu olhei para ele, ele estava chorando. E ele foi e me pediu. Falei assim, não, então agora sou eu que vou te pedir uma chance. Agora pode ser do seu jeito. Você tem paciência comigo, que eu vou tentar. Eu quero essa chance. Eu não sabia, né? Porque Deus usou até uma mula, usou pedras, né? Mas um amigo dele, dessa roda de escarnecedores, um dia, já era 3 horas da manhã, ele falou isso para o Rodrigo. Falou assim, irmão não, né? Irmão é um termo nosso. Falou assim, colega, são 3 horas da manhã. Isso é hora de homem casado ficar em boteco? Aí ele falou assim, uai, estou te estranhando. Ele falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. A Márcia é nova. E ela é uma mulher muito especial. Ó, para ela te dar o pé na bunda e reconstruir a vida dela, é daqui para ali. Deixa eu te contar uma coisa. Quando você for visitar ela para ver os seus filhos, o Heitor, que é bem pequenininho, vai estar chamando o outro de pai. Porque pai é quem cria. E isso mexeu muito com ele, né? E eu fui e falei para ele que a gente ia reconstruir a vida só. Aí ele foi e pediu essa chance. Eu falei, vamos embora. Eu estou pronta, mas eu estou pronta para ver mudança. Eu quero ver mudança. Ele falou assim, tenha paciência comigo, eu quero mudar. Daí, a minha líder falava assim para mim, olha, tenha paciência com ele, né? Acabou o curso, né? E eu queria muito continuar naquela igreja dos irmãos. E ela falou assim para mim,
Márcia, faz um acordo com ele. Um domingo vocês vêm aqui, outro domingo vocês vão lá. E ele aceitou. Aí logo em seguida, no primeiro apelo da igreja, eu aceitei Jesus. E ele lá, firme. Às vezes ele nem entrava na igreja, ficava com o Heitor do lado de fora, que era muito pequenininho. Mas eu estava lá. Às vezes, no domingo que era para a gente ir na igreja dos crentes, ele não, hoje nós não vamos para lugar nenhum, nós vamos ficar em casa. E ela me ensinou muito a me submeter ao Rodrigo. E ela disse para mim assim, que o marido da gente é um presente que Deus dá para a gente. E eu disse para ela assim, mas o meu tá difícil de desembrulhar. Ela falou assim, mas é o seu presente. É o seu presente. E aí nós fomos. E o Rodrigo, muito contrariado com aquela igreja, ele falou assim, Márcia, eu passei ali em frente ao Campo do Goiás e um povo mais apresentável, mais bonito. Se você quiser continuar com essa história, vamos para lá. Fomos lá na Fonte da Vida, nós ficamos 4 anos. Eu sou muito grata àquela igreja também. Eu mergulhei de cabeça em todos os cursos que tinha. O único curso que eu não fiz ali foi o seminário, porque tinha uma exigência na época que tinha que ser marido e mulher. Mas o resto, eu sou muito grata a todas as palavras que eu ouvi ali, a todos os pastores. A minha líder, né, era a única crente que eu tinha intimidade. Então eu ligava para ela, ela me orientava e ela falava, faz campanha de manhã, faz campanha de noite, hora de madrugada, unge as camisas, unge o sapato, tudo que ela falava. Irmãs, Deus me dotou de uma obediência e submissão à autoridade, uma coisa fora do comum. Unge o sapato dele, porque aonde ele colocar a planta dos pés, Deus vai deixar cair por terra todo espírito de encantamento. Unge as camisas dele, irmã, porque a unção do Senhor vai estar aqui. Unge ele de madrugada, irmã, faz campanha. Gente, teve época que eu ia naquela igreja, no culto das 7 da manhã, no culto do meio-dia, no culto das 8 da noite. E firme, firme. Às vezes tinha domingo que ele não ia comigo. E aí quando eu chegava em casa ele falava assim, se você quiser ir, leva os meninos. Não tem paciência para ficar com esses 2 não. E eu ia. Ia com 2 meninos. Um na cadeirinha, a outra solta. E eu ia. E aí, no ano de 2005, os motivos não vêm ao caso nesse momento, eu tive muita vontade de visitar essa igreja aqui. E nós chegamos aqui um pouco antes do aniversário do pastor Salmo. Qual que é o mês mesmo, pastor? Dia 20 de junho. Nós chegamos aqui um pouquinho antes do aniversário dele. E o Rodrigo gostou muito, porque, infelizmente, na outra igreja, nós não tínhamos acesso ao pastor presidente. E aqui, no primeiro dia que o Rodrigo veio, o pastor Salmo o chamou pelo nome quando ele estava saindo. Rodrigo, volta, viu? Ele falou assim, mas como assim esse pastor saber meu nome? Só foi falado uma vez lá no púlpito, como que isso acontece? Márcia, é aqui que nós vamos congregar. Falei, glória a Deus. Bom, chegou o dia do aniversário do pastor Salmo. Eu vim sozinha na igreja. Era uma quarta-feira. E a igreja tinha sido convocada, que faria uma surpresa para ele. Eu falei, eu quero ver muito isso, né? Eu nunca participei assim de uma homenagem. E aí eu vim. Quando eu cheguei aqui, eu vi a pastora Cássia, ela que conduziu toda a homenagem. E ela falava de um jeito desse marido. E ela falava que ele era o homem melhor que tinha, que ele era o homem mais honesto que ela conheceu, que ele era o homem mais íntegro, que ele era o pai que ela sonhou para as filhas dela, que ele era o sacerdote o melhor que Deus podia ter dado para ela. Eu chorei o culto inteiro. Muitas vezes, irmãs, nos falta modelo. E aqui eu encontrei o primeiro modelo. Eu queria que o Rodrigo fosse semelhante ao pastor Salmo. Eu saí daqui, eu chorava, eu dirigia, eu chorava, até que chegou lá em casa. E eu falava assim, Deus, assim como o Senhor foi com a pastora Cássia, seja comigo. Eu quero um dia falar com essa admiração do Rodrigo. Eu
achava tão bonito, cada palavra que ela falava tinha tanto amor, tinha tanta, assim, sabe, dedicação, admiração. E eu falava, eu quero ser assim. E às vezes as pessoas se espelham nas artistas, né, lá de fora. Nós temos artistas de Jesus aqui nessa igreja. Aqui eu encontrei um modelo do que eu queria ser. Eu queria ser uma esposa apaixonada como a pastora Cássia. E eu queria ter um marido igual dela. Vamos orar, vamos jejuar. E eu não esquecia de nenhuma palavra que ela falou. De nenhuma. Cada elogio que ela fazia ficou gravado na minha cabeça. E eu orava de madrugada. Eu escrevi uma carta com todos os elogios que a pastora Cássia fez ao pastor Salmo. E eu orava de madrugada e falava, Deus, é esse marido que eu quero. Um homem trabalhador, um homem honesto, um homem de uma mulher só, um melhor pai para os meus filhos. O tempo foi passando e eu firme no meu propósito. Chegou um feriado do dia 7 de setembro, poucos meses depois. E nós fomos para Minas. Já tinha uma pescaria toda organizada lá para o Rodrigo chegar e já sair. Ele ia passar o feriado todo pescando. E eu fui ajudar ele a arrumar a tralha lá de pescaria, as roupas de cama e tudo. E orando, falando, Senhor, eu queria tanto que essa fosse a última pescaria. Eu queria tanto que o Senhor fosse junto. Eu quero te entregar o Rodrigo. Ah, um detalhe importante. Uma vez eu liguei para essa líder minha, isso lá atrás. E a gente tinha acabado de discutir, já tinha um tempo que a gente estava frequentando a igreja. Não essa, a outra. E eu falei, olha, você fala muito que Deus fala, que Deus fala. Eu abri a palavra em Eclesiastes. E lá estava escrito que tinha um tempo determinado para todas as coisas. Eu falei, que tempo é esse? Ela falou assim, Márcia, eu posso te falar? Pode. Você é muito chata. Você é muito chata. Você parece uma goteira. Homem não aguenta isso não. Escuta, você já falou demais de Jesus para o Rodrigo. Fala do Rodrigo para Jesus. Você não tem poder para transformar a vida dele. Você quer ser o Espírito Santo na vida desse homem. Homem não aguenta isso não. Sabe? É Deus que vai agir na vida dele. É Deus que vai transformar. É o Espírito Santo que vai transformar. E a partir desse momento eu comecei a viver o poder da palavra. Então as pessoas perguntavam para mim, como que está o Rodrigo? Uma bênção. Ah, Márcia, e o Rodrigo? Melhorou? Aquelas perguntinhas assim bem, né? Nossa, uma bênção. Né? A bebida que era de segunda a segunda, passou a ser só final de semana. Deus retirou todos os amigos, sem eu precisar falar nada. Eu fui vendo o mover de Deus. Mas aí em específico nessa pescaria, ele tinha ido para passar todo final de semana. No outro dia eu escutei um barulho de carro. Falei, mas parece que é o carro do Rodrigo. E fui até lá e era ele. Ele chegou e falou assim, pelo amor de Deus, aonde que está escrito, não assenteis na roda dos escarnecedores? Glória a Deus. Eu falei, vamos ler o salmo inteiro. Eu fui e li o salmo com ele. Ele falou assim, Márcia, eu sei que eu te faço muito infeliz com a bebida. E eu quero te prometer nesse dia de hoje, nunca mais eu vou colocar uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Essa voz me incomodou a pescaria inteira, eu não dei conta, eu tive que vir embora. Eu realmente estava na roda dos escarnecedores. Tudo que eu olhava à minha volta começou a me trazer nojo. Eu falei, glória a Deus.
Em outubro, seguinte desse feriado, teve manancial de homens aqui na igreja. Ele foi convidado e foi. Lá ele foi e pediu para o pastor João: Pastor João, uma vez o povo chamou lá, eu até batizei, mas para fazer graça para a Márcia, eu não levava esse trem a sério, mas aqui eu tive um encontro com o Senhor. Por favor, eu sei que não é dia de batismo, mas eu tive um encontro com o Senhor, me batiza pelo amor de Deus. E o pastor João, com muita sabedoria: não, meu filho, eu te batizo. E ele usou a piscina lá da chácara para batizar o Rodrigo. E ele voltou e a primeira coisa, ele me procurou na igreja e falou assim: Márcia, eu batizei, mas agora foi de verdade. Eu falei: glória a Deus. 6 meses, depois, em janeiro, 4 meses depois disso, tinha consagração dos obreiros aqui. E para nossa surpresa, a gente ia ser consagrado a obreiro nessa igreja. A obra aqui tinha pressa, talvez tivesse pessoas melhores, mas aprove o Senhor que o nosso nome estava lá. E quando o Rodrigo colocou o terno, a primeira vez para vir para a igreja, acho que foi a primeira vez que eu olhei para ele e lembrei do testemunho da pastora Cássia. Eu olhei para ele com amor, com admiração. E falei: gente, está movendo, está acontecendo. Em pouco tempo nós fomos consagrados também a líderes do Educando Filhos. Ficamos nesse ministério um bom tempo. Foi um tempo grande de crescimento, que é onde ainda Deus trata a nossa vida, que é na educação dos filhos. Eu não estou aqui testemunhando, não é porque nós já estamos prontos ou perfeitos, Nós temos muitos ajustes ainda, mas no meu casamento Deus transformou. O meu casamento Deus restaurou. E quando a gente está forte no casamento, a gente aguenta os outros problemas, não é verdade? E hoje eu poderia falar que esse marido que eu tanto sonhei, eu posso falar de boca cheia, igual a pastora Cássia. Tudo aquilo que eu pedi, o Senhor me concedeu. Eu lembro de uma frase que ela falou no dia, que ela falava assim: gente, o salmo é tão especial, que eu sonho e ele realiza, dentro das nossas condições. O Rodrigo também realiza os meus sonhos. Ele também faz de tudo para eu me sentir a mulher mais bonita, a mais amada, a mais especial. E eu tenho orgulho de me submeter a esse homem, ao Rodrigo. E hoje, enquanto eu preparava a palavra, Deus me mostrava muitos corações como o que eu estava. Um dia, irmãs, eu decidi deixar na cruz a minha dor. Eu transformei ela em fortaleza para eu lutar pelo meu casamento. E eu queria te convidar para você também largar lá na cruz, sabe, as suas dificuldades, a sua dor, às vezes a sua dificuldade de perdão. Eu não sei qual que é o problema que você está vivendo. Muitas vezes quando a gente ouve um apelo, a gente pensa assim: Deus pode me abençoar daqui. Mas Deus quer a sua atitude. Ele quer que você deixe na cruz e olha para Ele. Eu queria te chamar aqui na frente. Eu queria chamar você que necessita dessa oração.
está ferida aqui. Toma essa decisão. Deixa na cruz. O Senhor tem muito melhor para você. Ele quer que você corre para Ele hoje. Ele quer que você corre para Ele na atitude de entrega. Que você sabe que Ele tem o melhor para você. Que nele você vai vencer. Que nele você vai renovar suas forças aqui hoje. Vem aqui. Gente, todo apelo eu aceitava Jesus. Todo apelo de oração que chamava na frente eu ia. Eu não tinha vergonha. A vergonha nos impede a bênção. Vem para você receber. E eu quero, como eu disse que a gente precisa de modelos, e eu copio tudo que é positivo. Um dia, eu estava num acampamento, e a pastora Marisete me disse assim: minha filha, eu recebi uma unção de discernimento, e eu quero transferir essa unção para você. Hoje, ela fez a mesma oração aqui para mim, como uma transferência de manto, de poder, de autoridade que está sobre a vida dela. E eu quero fazer essa oração para todas as mulheres que estão aqui na frente, para transferir aquilo que Deus me ungiu de obediência e submissão à palavra do Senhor. Porque o Senhor usa anjos no tempo que nós estamos vivendo, que é o tempo da graça. Eles têm forma e nome. Ele usou o testemunho da pastora Cássia na minha vida. Ele usou a unção da pastora Marisete na minha vida. Eu aprendo todos os dias com essas mulheres. Tem nome. Não rejeita o chamado do Senhor. Não deixe de obedecer aquilo que um líder fala para você. Se ele estiver falando alguma asneira, é Deus e ele. Obedece. Obedece. E eu quero transferir essa unção que um dia foi me passada. Eu quero orar por vocês e pedir que o Senhor abençoe, e pedir que o Senhor renove as forças de vocês, viu, Júlia? Assim como o Senhor foi comigo, Ele vai ser com você também. Pai, em nome de Jesus, essas mulheres vieram aqui, Pai querido, não é por mim, elas querem correr para o Senhor. Elas querem deixar na cruz toda a aflição para receber o refrigério do Senhor, para buscar no Senhor a resposta, a unção, a autoridade de romper em fé. Deus, unge essas mulheres, Pai querido, nessa tarde em especial. Faz com que ela volte para os seus lares, Deus querido, diferente da maneira como elas chegaram aqui. Mas que o Senhor possa entrar em casa juntamente com elas. Deus, limpa o coração delas de toda amargura. Coloca um canto de alegria, de louvor na boca delas, Deus. Transforma a história dessas mulheres. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Na cruz, tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Glória a Deus. Olho pra Mulheres, você. eu queria que vocês voltassem
voltasse para os seus lugares com uma convicção de que o que Deus fez na vida de vocês hoje não foi simplesmente uma emoção de estar aqui. Foi um mover do Senhor. Amém? Ele usa as coisas loucas para confundir o sábio. Ele capacita as pessoas. E eu tenho convicção de que vocês serão transformadas paulatinamente, dia após dia. Venham participar desse curso. Venham participar, não despreze o chamado do Senhor. Venha aprender a viver na dependência do Espírito. Amém? Todas vocês estão convocadas a fazer essa inscrição. Vocês podem voltar para o lugar de vocês e eu queria que o Rodrigo complementasse minha palavra. A paz do Senhor. A Márcia não sabe, mas eu estou aqui desde o começo, desde antes do louvor. E ela me poupou muito, sabe? Ela falou, acho que uns 10% do testemunho dela. E eu subi aqui para testificar que tudo isso que ela falou foi verdade, entendeu? Hoje a gente fala disso assim com maturidade, porque a gente precisou passar por isso. Hoje nós temos um casamento saudável, sabe? Deus, Ele restaurou a nossa família integralmente, 100%. A gente está na plenitude. Eu nunca estive tão feliz na minha vida como eu estou agora. E eu quero falar o seguinte, que o marido, para ele estar de pé, a mulher tem que estar de joelho. E eu presenciei, eu já acordei várias vezes e vi a Márcia de joelho. Às vezes até orando por mim, intercedendo. E eu falo, você está ficando louca, não tem base. Sabe? Para com isso, vamos dormir. E ela não cansou, ela pagou o preço, sabe? Então eu louvo a Deus pela vida da Márcia. Eu louvo a Deus por essa igreja, pelos meus pastores. Viu, pastora? Foi tudo sim, projeto de Deus. E hoje eu não sei o que eu faço para agradar a Márcia. Não sei. Eu fico tentando adivinhar, igual o pastor Salmo também tenta adivinhar a pastora Cássia, sabe? Mas com muita responsabilidade. Eu também não fico tentando ser um pastor Salmo na vida da Márcia não, que eu sei que eu estou longe, sabe? Mas à medida que a gente vai trabalhando, vai crescendo, Deus tem nos abençoado muito, sabe? Eu fico assim, procurando oportunidade para poder honrar minha esposa. E eu tenho certeza e eu quero aqui confirmar que se não fosse essa igreja, se não fosse o amor que essa igreja nos recebeu, né, no começo, quando eu estava precisando, eu estava sem norte, sem rumo, sabe? Essa igreja ela foi fundamental. Então eu quero assim louvo a Deus pela vida do meu pastor Salmo, pela vida da pastora Cássia, da pastora Marisete, de todos os pastores, da pastora Maria José, do pastor João, do pastor Carlos, de todos os pastores, todos os meus amigos, todos os nossos colegas, né, de ministério. Então eu sou muito feliz. Então a gente tenta retribuir para Deus, né, de uma maneira assim, de acordo com o que a gente pode, né, meu bem? A Márcia está indo para a África agora, no final de abril, começo de abril. É uma maneira que a gente tem de retribuir para Deus. Então eu queria que realmente ficasse aqui. Quero validar o que a Márcia falou aqui, sabe? Que vale a pena lutar. A Márcia não desistiu, sabe? E eu vi todo o sacrifício dela. Eu sei o quanto eu fui egoísta, o quanto eu fui imaturo, o quanto eu não, sabe? Mas graças a Deus, Deus teve misericórdia da minha vida, misericórdia do nosso casamento, né? Hoje nós temos aí um casal de filhos lindos em outra fase, né? Agora eu estou tendo que acostumar com essa fase, né? A Luísa com 17 anos, já estou me preparando para daqui um dia ter um genro aí. E não é fácil, né? É outra fase. Mas é igual eu falo para a Márcia, nós dois estando bem, a gente dá conta de suportar tudo, sabe? Então, glória a Deus, eu queria falar que eu te amo. Obrigado por ter lutado pelo nosso casamento, por nunca ter desistido. Amém?
irmãs, na nossa igreja, os nossos pastores, líderes, né, do curso de casais, deram um outro nome, porque eles reformularam a apostila. Então hoje aqui não tem o MMI, hoje tem o PCE. Então quando forem convidados a fazer o PCE, não diga não. A pastora Vera Palma, levanta aí, pastora. Ela que é a coordenadora desse curso. Procurem ela se vocês precisem, mas nunca desista, porque o Senhor, vale a pena a gente lutar com Cristo. Amém?